Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre a fase do discipulado em que o discípulo tem que aprender a ficar sozinho. Ele vai ser acompanhado porque é proveitoso que ele seja acompanhado e intensamente nos primeiros momentos da sua vida cristã. Como uma criança recém-nascida, um bebê, precisa de atenção contínua da mãe, quiçá de enfermeiros e outros profissionais. Nos primeiros dias de vida, a criança precisa de toda a atenção. Eu estou lembrando, lá no nosso sítio, esse dia nasceram várias ovelhinhas, de 2 meses para cá, uma depois outra, e depois outras 2 nasceram gêmeas, mas elas nascem já no primeiro dia, tropeçam um pouquinho, mas já começam a pular, a andar e caminhar. E a mãe já sai, e se a mãe for solta, ela vai pastar, e as ovelhinhas novas que se virem para acompanhar a mãe no primeiro dia. Com 4 dias de vida, elas já estavam bastante espertinhas. A mãe dá uma supervisão meio de longe, não fica paparicando as ovelhinhas o tempo todo, não mesmo. Para começar, a ovelha mama de pé, ela ou até ajoelhada, mas quando ela cresce, ela mama ajoelhada. Mas ela não mama deitada, e a mãe não deita para ovelhinha mamar, é em pé, e a ovelhinha que se vire de acompanhar a mãe para poder mamar. E é interessante a gente observar isto. O ser humano não é assim. A criança recém-nascida não sabe nada, nem tem controle motor nas mãos, nos pés. Ela precisa ser acompanhada em tudo. Este é o quadro que nós trazemos para a vida espiritual. Quando a pessoa começa a caminhada cristã, ela não sabe nada da vida cristã. Ela sabe muito da vida dela passada, mas ela não sabe nada da vida nova, e tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada continuamente, intensamente, se é que nós queremos uma criança saudável, um discípulo que um dia vai fazer discípulos. A maior parte dos crentes nascem espiritualmente, e alguns até nem nascem, eles se agregam à igreja e são soltos para lá como uma ovelha. A mãe não dá muito mamar e tem que se virar. A maior parte dos crentes não consegue se desenvolver, crescer espiritualmente, formar uma vida cristã saudável. E, em consequência, nunca vão conseguir fazer outros discípulos. Eles se acostumam a assistir reunião de igreja e ficam perdidos dentro das igrejas. São ovelhas sem pastores dentro das igrejas. É triste isto, mas o que o Senhor Jesus mandou é a gente cuidar individualmente de vidas. Mas há um estágio em que a mãe deixa a criança no quarto e vai ao banheiro, vai fazer comida, vai fazer mamadeira ou vai lavar a roupa, as fraldas do bebê. Hoje, fraldas descartáveis estão dispensando um pouco isso, mas eu acho que não seria bom usar só fraldas descartáveis. A gente teria que usar alguma fralda de pano, ela é macia, é gostosa, a criança sente aquilo na pele, é bom. A mãe vai se afastar para fazer alguma coisa e ela deixa o bebê lá, algumas vezes dormindo. Em outras vezes, ela deixa o bebê até acordado e ela acha que o bebê está seguro e vai fazer outras coisas. Pois é, na vida cristã existe essa fase em que, por algum tempo,
nós ficamos como que sozinhos. O novo discípulo fica sozinho e o discipulador vai fazer outras coisas. Se esse tempo for grande e o inimigo vai certamente se aproveitar para tentar o novo discípulo nessa fase, o que vai acontecer é que o discípulo vai ficar com medo, ele vai chorar, assim dizendo, ele vai sentir a solidão, ele vai sentir que está um pouco abandonado, mas é isso mesmo, ele precisa passar por isto. Nós encontramos na Bíblia várias situações interessantes. O Jó se sentiu abandonado pelo Senhor, ele não sabia da conversa que havia entre Deus e o diabo. Satanás começou a trabalhar com a permissão de Deus e o Jó não sabia que Deus era quem tinha dado essa permissão. O Jó clamava a Deus que não respondia, porque fazia parte da disputa, e o Jó, se sentindo sozinho, clamava, chorava a Deus. Nós encontramos na Bíblia outras situações. O próprio Senhor Jesus se sentiu desamparado pelo Pai. Aqui em Marcos, no capítulo 15, nos diz que, chegada a hora sexta, ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, além de estar crucificado, ao meio-dia Jesus já estava crucificado, sofrendo dores horríveis, tendo apanhado, com fome e com sede, o corpo desidratado, sangrando em muitas partes do corpo, pendurado pelos pregos na cruz. Jesus passou do meio-dia até as 3 horas da tarde, sofrendo muito, e quando chegou às 3 da tarde, ele clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Eloi, acho eu, que era do aramaico, porque no hebraico é Elohim, mas enfim, é a explicação. Alguns dos que estavam ali não entenderam, porque havia muitos turistas, gente que falava o grego, é a língua mais falada do mundo, como se fosse o inglês de hoje. E eles não entenderam, ele está clamando por Elias. Então confundiram um Eloi com Elias, Elija. Eles confundiram o que Jesus estava falando, não entenderam. E Jesus estava clamando ao Pai, por que o Senhor me desamparou nessa hora difícil? E Jesus deu um grande brado então e expirou às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E aquilo foi muito impactante para o centurião que estava vendo e disse, realmente, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Depois vieram os discípulos em oculto, José de Arimateia e o Nicodemos, para tirar o corpo de Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, chamada aqui mãe de José, observaram, acompanharam o movimento. Jesus não estava de todo abandonado pelas pessoas, mas ele se sentiu abandonado quando ele foi colocado na cruz pelos soldados, que evidentemente não deixaram ninguém chegar muito perto da cruz. E principalmente ele se sentiu abandonado pelo Pai. Aquele momento era importante. Até Jesus se sentiu sozinho. Pouco antes, em João, no capítulo 16, Jesus disse, olha, vai chegar a hora em que vocês vão se sentir sós, porque eu vou partir, mas vocês não se sintam sós, porque eu voltarei e estarei com vocês para sempre, mas é necessário passar por esse tempo
em que vocês vão se sentir abandonados, vão se sentir sozinhos. Isso faz parte do currículo do discípulo, de passar esse tempo a sós, como se estivesse abandonado. Mas o discipulador acompanha de longe. É necessário desenvolver a comunhão com Deus e a fé para vencer esses momentos difíceis. Então entenda isso, todo discípulo vai ter que passar por isso. E o discipulador vai ter que ensinar. Em algum momento a mamãe tem que deixar o bebê sozinho lá na cama para fazer o mamar dele, vai fazer algo na cozinha, vai ao banheiro, vai lavar a roupinha do bebê, o bebê vai ter que ficar sozinho lá. Quando ele acorda, ele fica apavorado, bota a boca no trombone, chora porque se sente abandonado pela mãe. Pois é, você precisa passar por isso. Em alguns momentos não vai ter irmão nenhum por perto, você vai precisar de Deus. E em alguns momentos parece até que Deus vai abandonar você. Ele nunca abandona, mas você vai se sentir assim, como um bebê quando acorda e não vê a mãe por perto e chora. Você vai passar por isso. É necessário, faz parte do processo do discipulado. Entenda isto.